Tempo Pascal, quarta semana, sexta-feira. Tema 73. Ler e meditar o Evangelho. Pontos a meditar. 1. Como ler o Santo Evangelho com fruto. 2. Contemplar nele a Santíssima Humanidade de Cristo. 3. O Senhor fala-nos através dos livros sagrados. A palavra de Deus é sempre atual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo é para cada homem caminho, verdade e vida. Anuncia-nos o Evangelho da Missa. Quem o conhece sabe da razão da sua vida e de todas as coisas. A nossa existência é um constante caminhar para Ele. E é no Evangelho que devemos aprender a ciência suprema de Jesus Cristo, o modo de imitá-lo e de seguir os seus passos. Para aprender dele, é necessário conhecer a sua vida, ler o Santo Evangelho, meditar no sentido divino do caminhar terreno de Jesus. Na verdade, temos que reproduzir em nossa vida a vida de Cristo, conhecendo Cristo à força de ler a Sagrada Escritura e de a meditar. Queremos identificar-nos com o Senhor, que a nossa vida, no meio das nossas tarefas, seja reflexo da sua, e para sermos ipse Christus, o próprio Cristo, é preciso que nos contemplemos nele. Não basta ter uma ideia geral do Espírito de Jesus, mas é preciso aprender dele pormenores e atitudes. E, sobretudo, é preciso contemplar a sua passagem pela terra, as suas pisadas, para extrair daí força, luz, serenidade, paz. Quando amamos uma pessoa, desejamos conhecer até os menores detalhes da sua existência, do seu caráter, para assim nos identificarmos com ela. É por isso que temos que meditar na história de Cristo, desde o seu nascimento no presépio até a sua morte e sua ressurreição. Devemos esforçar-nos por ler o Evangelho com um grande desejo de conhecer para amar. Não podemos folhear as páginas da Escritura Santa como se tratasse de um livro qualquer. Nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos para conversar com eles. A nossa leitura deve ser acompanhada de oração, pois sabemos que Deus é o autor principal desses escritos santos. Neles, e de modo especial no Evangelho, está o alimento da alma, a pura e perene fonte da vida espiritual. Nós, escreve Santo Agostinho, devemos ouvir o Evangelho como se o Senhor estivesse presente e nos falasse. Não devemos dizer, felizes aqueles que puderam vê-lo, porque muitos dos que o viram crucificaram-no, e muitos dos que não o viram creram nele. As palavras que saíam da boca do Senhor foram escritas, guardadas e conservadas para nós. Para ler e meditar o Evangelho com fruto, devemos fazê-lo com fé, sabendo que contém a verdade salvadora, sem erro algum, e também com piedade e santidade de vida. A Igreja, com a assistência do Espírito Santo, guardou íntegra e imune de todo erro o tesouro sem preço da vida e da doutrina do Senhor, para que nós, ao meditá-las, nos aproximássemos dele com facilidade e lutássemos por ser santos. E só na medida em que quisermos ser santos é que penetraremos na verdade íntima contida nesses livros santos.
Só então é que saborearemos o fruto divino que encerram. Damos valor a esse imenso tesouro que com tanta facilidade podemos ter nas nossas mãos. Procuramos nele o conhecimento e o amor cada dia maiores pela santa humanidade do Senhor. Pedimos ajuda ao Espírito Santo de cada vez que lemos o Santo Evangelho. Dois. Só se ama aquilo que se conhece bem. Por isso é necessário que tenhamos a vida de Cristo na cabeça e no coração, de modo que em qualquer momento, sem necessidade de livro algum, fechando os olhos, possamos contemplá-la como num filme, de forma que nas mais diversas situações da nossa existência acudam à memória as palavras e os atos do Senhor. Assim, nos sentiremos integrados na sua vida, porque não se trata apenas de pensar em Jesus, de imaginar as cenas que lemos. Temos que intervir plenamente nelas, ser protagonistas, seguir Cristo tão de perto quanto Santa Maria, sua mãe, quanto os primeiros 12, as santas mulheres e aquelas multidões que se comprimiam ao seu redor. Se agirmos assim, se não criarmos obstáculos, as palavras de Cristo penetrarão até o fundo da alma e nos transformarão. Aproximamo-nos do Evangelho com o grande desejo de contemplar o Senhor, tal como seus discípulos o viram, de observar as suas reações, a sua maneira de comportar-se, as suas palavras, de vê-lo cheio de compaixão perante tantas pessoas necessitadas, cansado depois de uma longa caminhada, maravilhado com a fé de uma mãe ou de um centurião, paciente com os defeitos dos seus seguidores mais fiéis, contemplando-o também no relacionamento habitual com seu Pai, na confiança com que lhe fala, nas noites de oração, no seu amor constante por todos, para amá-lo mais, para conhecer a sua santíssima humanidade, para segui-lo de perto, devemos ler o Evangelho devagar, com amor e piedade. O Concílio Vaticano II recomenda insistentemente a todos os fiéis cristãos a leitura frequente da Sagrada Escritura, porquanto ignorar as Escrituras é ignorar Cristo, São Jerônimo. Acheguem-se, pois, de boa mente ao próprio texto sagrado, quer pela Sagrada Liturgia, repleta de palavras de Deus, quer pela leitura piedosa. Fazei que vivamos sempre de vós, pedimos ao Senhor na missa de hoje. É fácil tomar este alimento na alma que devemos procurar diariamente. Bastam apenas 3 ou 4 minutos por dia, desde que haja amor. Esses minutos diários de leitura do Novo Testamento que te aconselhei, metendo-te e participando no conteúdo de cada cena, como um protagonista mais. São para que encarnes, para que cumpras o Evangelho na tua vida e para que o faças cumprir. Três. Quão saborosas são para mim as vossas palavras, mais doces que o mel para minha boca. São Paulo ensinava aos primeiros cristãos que a palavra de Deus é viva e eficaz, é sempre atual, nova para cada homem, nova a cada dia, e além disso, palavra pessoal, porque já é expressamente destinada a cada um de nós. Ao lermos o Santo Evangelho, será fácil reconhecermos-nos num determinado personagem de uma parábola, ou perceber que certas palavras se dirigem a nós. Muitas vezes, e de diversos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nestes dias, falou-nos por seu Filho. Estes dias são também os nossos. Jesus Cristo continua a falar. Suas palavras, por serem divinas e eternas, são sempre atuais. De certo modo, tudo o que o Evangelho narra está acontecendo agora, nos nossos dias, na nossa vida.
É atual a partida e o regresso do filho pródigo, como é atual a parábola da ovelha perdida e do pastor que saiu à sua procura, ou a necessidade do fermento para levedar toda a massa, e da luz para iluminar a escuridão do pecado. O Evangelho revela-nos o que é e o que vale a nossa vida e traça-nos o caminho que devemos seguir. O Verbo, a palavra, é a luz que ilumina todo homem. Não há homem a quem essa palavra não se dirija. Por isso, o Evangelho deve ser fonte de jaculatórias que alimentem o sentido da presença de Deus durante o dia, bem como tema frequente de oração. Se o meditarmos, encontraremos a paz. Saía dele uma força que os curava a todos, comenta a certa altura o evangelista. E essa força que nos pacifica continua a sair de Jesus sempre que entramos em contato com ele e com as suas palavras, que permanecem eternamente. O Evangelho permite-nos penetrar em cheio no mistério de Jesus, especialmente nos nossos dias, em que circulam tantas ideias e tão confusas sobre o tema mais transcendente para a humanidade desde há 20 séculos. Jesus Cristo, Filho de Deus, pedra angular, fundamento de todo homem. Não vos extravieis no meio do nevoeiro, antes escutai a voz do pastor. Retirai-vos para os montes das santas escrituras. Ali encontrareis as delícias do vosso coração, e não achareis nada que vos possa envenenar ou fazer mal, pois ricas são as pastagens que ali se encontram. Muitas vezes será conveniente dedicarmos à leitura cotidiana do Evangelho os primeiros momentos do dia, procurando tirar dessa leitura um ensinamento concreto e simples que nos ajude a viver na presença de Deus durante o dia ou a imitar o Mestre em algum aspecto do nosso comportamento. Estar mais serenos, tratar melhor os outros, estar mais atentos às pessoas que sofrem, oferecer a Deus o cansaço. Assim, quase sem o percebermos, poderá cumprir-se em nós este grande desejo. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação, que todos pudessem dizer quando te vissem ou te ouvissem falar: este é a vida de Jesus Cristo. E isto far-nos-á um grande bem não só a nós, mas também aos que vivem, trabalham ou passam ao nosso lado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.